Fala aí, galera, bem-vindos de volta aí ao nosso mini treinamento de editor VI, tá bom? A ideia desse vídeo agora aqui é a gente falar um pouco de alguns atalhos, mais na pegada ali de alguns atalhos relacionados a alterações que a gente pode fazer que acabam facilitando ali o nosso, o nosso dia a dia manipulando arquivos, tá bom? Então, bora entrar aqui nesse arquivo, que é a nossa cobaia aqui, que é o pghv.conf. A gente vai simular alguns, algumas formas que a gente poderia facilitar aqui nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Estou no modo aqui de navegação, tá bom? Vamos supor que eu queira, bem aqui, adicionar uma linha aqui, adicionar algo logo abaixo dessa linha aqui que o cursor está passando, tá bom? Então, como é que eu poderia fazer? Colocar o cursor aqui no final, modo de edição com a letra I, né? Ir para o finalzinho aqui do texto e Enter, né? Aí aqui o VI já é um pouquinho inteligente, ele já sabe que tinha uma sequência de comentários, ele acabou incluindo ali, mas você poderia apagar e simplesmente adicionar ali sua informação, tá? Então, esse é uma forma que a gente poderia adicionar algo logo abaixo dessa linha. Eu vou setar aqui a linha, o número da linha para facilitar a nossa didática aqui, tá bom? Então, voltei para o modo de navegação, usei o comando setnum, tá bom? Só para mostrar, tá? Isso aqui, esse número aqui não faz parte do texto, ele é só uma orientação. Tá, então, veja que para eu poder adicionar essa linha aqui onde tem x, eu acabei tendo que navegar até aqui, apertar o i, ir para o final, dar enter, foi um pouco burocrático, né? Para a gente fazer simplesmente a adição de uma linha. Mas a gente poderia acelerar isso simplesmente colocando aqui o cursor em qualquer parte da linha e simplesmente apertando o O. Tá vendo? O O minúsculo. Eu vou até voltar aqui, eu desfiz, eu depois eu ensino como é que eu faço desfazer, mas como está na sequência de comentários, ele entendeu que eu tinha que adicionar um comentário, mas vou fazer nessa linha aqui, tá? Eu vou procurar algo para cá, aqui, por exemplo. Tá, digamos que eu queria adicionar aqui entre a linha 12 e 13 uma nova linha, tá? Aqui, então, poderia fazer daquele método um pouco mais burocrático, que eu acabei de falar, ou simplesmente apertando o O minúsculo aqui. Ele já entrou ali em modo de inserção e já sabia que eu tinha que colocar algo ali na linha abaixo, tá bom? Então aí aqui eu colocaria as configurações, tá bom? Voltei aqui para o modo de navegação novamente. Então, anota aí. Primeiro foi adicionar uma linha abaixo do cursor ali, já no modo de inserção. Ah, não, eu não quero abaixo, eu quero acima, ou seja, acima da linha 12. Então, o O que você vai digitar é o O maiúsculo. Ele já insere a linha acima ali, né? Tá vendo só? Então, é um pouco mais rápido ali a tua interação. Ao invés de tu voltar aqui para o modo de inserção, ao invés de você posicionar o cursor e aí colocar para o lado e dar enter, né? Fica um pouquinho mais fluido aqui a operação. Tá, então a gente aprendeu aqui colocar uma linha, seria uma linha abaixo ou acima de onde o cursor tá, o O maiúsculo ou minúsculo, tá bom? Treine um pouco isso. Mas uma outra operação que a gente costuma fazer aqui também de alteração, manipulação, que a gente facilita, vamos supor que eu queira eu queira adicionar o número 2 aqui. Vamos supor que existe o método 2 aqui nessa configuração do post e eu queira adicionar o 2 aqui no final. Como é que eu poderia fazer? Poderia simplesmente
botar o cursor ali onde eu quero. Adicionar ali o insert e digitar o número 2. Tá? Essa é uma possibilidade. Vou voltar aqui, desfazer. Ou a gente poderia simplesmente apertar, botar o cursor ali. Para cá não fez muito sentido, porque é bom aqui no final da linha, para você prestar atenção, porque fica mais claro o exemplo. Ó, eu não consigo ir mais para frente, porque já chegou no final da linha. Não tem mais nenhum caractere ali para frente. Se eu quiser adicionar um caractere ali depois do colchete, eu poderia botar um insert, mas o insert ele ainda mantém o cursor em cima do último, aí ficaria errado, ó, tá vendo? Eu teria que botar a setinha para frente para poder botar o caractere que eu queira, tá bom? Então, vou desfazer aqui. Eu poderia simplesmente usar o atalho A, que é tipo como se fosse um append ali, né? Então ele já entra em modo de edição e já adiciona ali mais para a direita ali, tá vendo? Então, apertei o A, ele entrou em modo de sessão e posicionou o cursor mais adiante, tá vendo? Então, é um outro comando aqui também que a gente usa. Vou voltar aqui. Você vê que a gente sempre... O modo de trabalho é mais ou menos assim, pelo menos como eu uso, né? Sempre mantenho o editor em modo de navegação, navego até onde eu queira, localizo a string que eu quero, e só então ali eu manipulo o arquivo, faço alguma alteração, algum append, alguma inserção de linha, e depois volto para o modo de navegação. Então, eu sempre... É o meu modo de trabalhar, tá? É só mais ou menos uma dica aí para quem tá começando, mas isso não depende de cada pessoa. Então, voltei aqui. Vamos supor que eu queira alterar... eu queria colocar o endereço aqui, IP mesmo, né? Bem nessa string aqui, ó. Como é que eu poderia fazer? Poderia colocar o cursor aqui na frente, apertar o I de insert e apertar o delete para ir deletando. Tá bom? E vou desfazer aqui. Ou poderia colocar aqui no final, apertar o I e apagar o backspace. Seriam essas duas opções assim, mais intuitivas que a gente poderia fazer. Mas aí o VI tem um comando legal que é a combinação de duas teclas, que é o C minúsculo e o W. Então, você simplesmente posiciona aqui o cursor na frente da string, da palavra que você quer substituir, vamos dizer assim, ou alterar. Nesse caso aqui, minha intenção é substituir address por um IP. Então, eu faço, ver que ele está no modo de navegação. E eu faço um WC minúsculo. Então, ele já apaga toda aquela sequência de caractere ali, que antes de um espaço, e já me coloca o cursor piscando na frente da string que eu estava fazendo, né? Então, isso aí meio que facilita, né? Vou dar um ESC e vou fazer de novo aqui, ó. Vamos supor que eu queira alterar a palavra database, sei lá, chamar de XPTO. Tá, então, posiciona ali, ó, onde eu queira. E eu dou um CW em modo de navegação. E, sei lá, database minúsculo, né? Tá bom? Então, dou ESC de novo. Tá bom? Então, alguns comandos que a gente aprendeu aí de inserir uma linha acima, uma linha abaixo, um append, substituir uma string já adicionando, tá? Então aí são alguns comandos que acabam facilitando aí nosso trabalho com VI. E para finalizar aqui, que eu não comentei, fiz aqui várias vezes, foi o desfazer, tá bom? Então, antes de finalizar, tem mais um também que é interessante aqui mostrar, que acho que é importante. Você pode apagar uma string aqui, ó, posicionando, por exemplo, aqui no modo de navegação e apertar X. Cada X ele vai apagando como se fosse o delete aí, né? Mas ele não tá no modo de, ele não entra no modo de inserção, ele tá vendo? Apagar esse database aqui, tá bom? Para desfazer, você aperta o U, tá vendo? Em modo de navegação, ele vai, que é de undo, né? Ele tá desfazendo ali as alterações que você fez, tá bom?
Então fica aí mais dois comandos aí, dois atalhos interessantes, tá bom? Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Se te ajudou, realmente não esqueça de dar o like, tá bom? E a gente vai ver se a gente faz mais alguns vídeos aí, tá bom? Um abraço, galera. Tudo de bom pra vocês.